Olá, eu sou a Patsy, então aí a gente vai analisar o direito processual civil para essa prova da OAB. Eu escolhi dois grandes temas, recursos e execução. São temas muito pedidos pela banca, tanto em primeira como em segunda fase. E como a gente só vai ter esse encontro, eu optei em falar de recursos e execução. Se vocês quiserem fazer ementa no caderno do que a gente vai analisar em recursos, só para vocês se localizarem. O primeiro ponto é o conceito. O segundo ponto são os objetivos, princípios, pressupostos de admissibilidade e as espécies recursais. Então a gente combina assim, eu explico e depois a gente vai para o caderno fazer um resumo, tá? Quando a gente fala de recurso, a gente está falando necessariamente de uma determinada decisão judicial que quer ser impugnada. Quando eu falo de decisão judicial, eu estou falando da decisão judicial como gênero e não como espécie. Considerando que a decisão judicial como gênero comporta as seguintes espécies: sentença, decisão interlocutória, despacho e acórdão. Então, enquanto eu estiver falando de decisão judicial, eu estarei falando dela como gênero. Se a gente está conceituando o recurso como ato de inconformismo de uma determinada decisão judicial, a gente não pode se esquecer que é um ato voluntário da parte. Ela recorre se ela quiser, salvo no reexame necessário. É ato voluntário da parte e é um ônus processual. Por quê? Se ela não recorrer, ela vai suportar as consequências da sua inércia. Então, a doutrina define o recurso como ato voluntário da parte, ônus processual, tendente a impugnar determinada decisão judicial. Daqui a pouco eu dito isso para vocês não precisam anotar por hora nada. Não podemos nos esquecer também que o recurso ele ocorre dentro da mesma relação jurídico-processual, no mesmo processo. A dificuldade, todavia, não está no conceito, porque o conceito é ato voluntário da parte, ônus processual, tendente a impugnar determinada decisão judicial. A dificuldade está nos objetivos, especialmente em sede de segunda fase. São 3 objetivos que o recurso tem: anular, reformar e aclarar. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que se a peça for um recurso, você tem que saber qual é a hipótese de anulação, qual é a hipótese de reforma e qual a hipótese em que a decisão será aclarada. São 3 hipóteses completamente diferentes. O que você tem que se perquirir é: o erro do juiz foi um erro de julgamento ou um erro de procedimento? Ele deixou de observar norma de direito material ou norma de direito processual? Porque se o erro for de julgamento, se o erro for um erro injudicando, o que é muito comum, se ele não observar norma de direito material, Código Civil, Código Penal, Código Comercial, a hipótese de reforma é muito comum. A reforma ou acórdão substitui a decisão. Mais grave, todavia, é a hipótese de anulação, porque a anulação ocorre quando o erro for um erro improcedendo, erro de procedimento. Quando é isto, Patsy? Isto ocorre quando o juiz não observar norma processual.
aí a decisão é anulada. Exemplo, sentença ulta, extra, citra, petita são exemplos de anulação. Então lembre-se, para quem está chegando agora, nós estamos falando de recursos, são dois grandes temas que eu selecionei para o nosso encontro, recursos e execução. Começamos a definir o recurso como um ato voluntário, um ônus processual da parte, tendente a impugnar determinada decisão judicial. Em seguida, estamos analisando os objetivos do recurso, no total de 3. 1, anular. 2, reformar. 3, aclarar. E eu insisto para que vocês tomem cuidado, porque as hipóteses de incidência são diversas. A decisão é anulada, o que é muito grave. Por que é grave? Porque o tribunal devolve o processo para o primeiro grau e determina que o juiz prolate nova decisão. A anulação ocorre quando o erro for um erro improcedendo, erro de procedimento, não observância de norma processual. Reforma, erro de julgamento, não observância de norma de direito material. E o terceiro objetivo, que é aclarar, é um objetivo ligado a embargos de declaração, considerando que a decisão será aclarada quando ela contiver o vício ou da omissão, ou da obscuridade, ou da contrariedade. Tomem cuidado, porque a segunda fase do OAB geralmente ou é petição inicial, ou é contestação, ou é alguma modalidade recursal. Geralmente é apelação ou agravo de instrumento. E se na segunda fase, obviamente eu já vou falar tudo de primeira e segunda, porque eu só dou segunda fase em direito civil. Se a peça for recurso, isso que eu falo vale para qualquer área, a dificuldade que vocês vão ter é a hipótese de anulação ou de reforma. Então a primeira coisa que você tem que perquirir é o seguinte: o juiz rasgou norma de direito material ou norma de direito processual? Se ele tiver rasgado norma de direito material, Código Civil, Código Tributário, Código Penal, a hipótese de reforma. Comum. Não, Paty, se ele não observou norma processual, norma que regula procedimento, gravíssimo, porque a decisão será anulada. E o terceiro objetivo é quando a decisão é aclarada, também chamada integrada. É um objetivo ligado aos embargos de declaração, haja vista que a decisão deve conter algum tipo de vício, omissão, obscuridade ou contrariedade. Vamos ao caderno, título, recursos, vamos ditar isso tudo. De uma forma bem sintética. Meu objetivo aqui não é ensinar processo, é apenas que vocês consigam resolver as questões processuais da prova, tudo bem? Razão pela qual, neste momento, não entrarei em questões ou discussões doutrinárias nem jurisprudenciais. Deixamos isso para a segunda fase. Recursos, ponto 1, conceito. Traço, ato voluntário da parte. Quem quiser gravar não tem problema. Ato voluntário da parte, vírgula. Ônus processual, vírgula. Tendente a impugnar decisão judicial. Tendente a impugnar decisão judicial. Eu insisto, eu estou falando de decisão judicial como gênero. A decisão judicial como gênero comporta as seguintes espécies: 1, sentença, 2, decisão interlocutória, 3, despacho e 4, acórdão. Isso é de suma importância para você saber qual é o recurso cabível. Que se for uma sentença é apelação, se for decisão interlocutória é agravo, se for despacho é irrecorrível e se for acórdão, recursos cabíveis, infringentes, especial, extraordinário. Abriu parênteses, sentença, vírgula. Decisão interlocutória, despacho e acórdão, fechou? Ponto 2, objetivos. Letra A, reforma, traço. Erro de julgamento, traço.